é a herança que ele nos deixou? Vamos buscar resposta para essa pergunta. Faremos isso observando com um pouco mais de atenção as palavras que ele disse antes de se retirar. E vamos observar também as obras que ele realizou para exemplificar tudo aquilo que ele ensinou. Atos nos diz que Jesus fazia e ensinava. Sim, Jesus não nos deixou apenas palavras, ele também nos deixou exemplos, e exemplos pautados na sua própria vida. Quando Deus se inseriu, quando Deus se entremeteu no tempo e se tornou homem, ele assumiu todas as limitações humanas. Aquele que era totalmente livre se permitiu aprisionar num corpo, ele se restringiu a limites que o fez propenso à dor, o fez propenso ao cansaço. Por mais de 3 décadas, o seu alcance seria limitado pelo alcance de um braço. A sua velocidade seria controlada pelo ritmo dos pés humanos. Será que no meio de uma longa viagem ele não considerou a ideia de se teletransportar para uma cidade mais próxima? Quando o rigoroso inverno que se dava naquelas regiões terminou lhe esfriando os ossos, a carne, será que ele não sentiu a tentação de mudar o clima? Quando o calor lhe secou os lábios, será que ele nunca pensou em ir para um oásis, um lugar onde pudesse se refrigerar? Ainda que tenha tido tais pensamentos, ele nunca cedeu a nenhum deles, nenhuma vez sequer. Pare um pouco e pense nisso. A Bíblia nos diz que Jesus jamais usou os seus poderes sobrenaturais para obter conforto pessoal. Você precisa entender que com uma palavra ele poderia ter transformado a terra dura numa cama macia. Com um movimento da sua mão ele poderia ter mandado de volta o cuspe dos seus acusadores bem no rosto deles, mas ele não o fez. Com apenas um leve movimento, ele poderia ter paralisado a mão do soldado quando esse estava lhe enfiando a coroa de espinhos na cabeça, mas ele não o fez. Quer saber qual é o fato mais vibrante em relação à sua vinda? Não foi o fato de ele ter deixado ele brincar com as estrelas para brincar de bolinha de gude, não foi o fato de que aquele que sustentava as galáxias ter aberto mão de tudo isso para segurar a batente de porta de um cliente irritado. Imagine um cliente irritado com Jesus enquanto carpinteiro, aquele cliente que queria tudo para ontem, mas que na verdade só poderia pagar no dia seguinte. Num piscar de olhos, aquele que não tinha necessidade de nada passou a precisar de quase tudo. Precisava de ar, precisava de comida, precisava de água quente para os seus pés cansados. Mais do que qualquer outra coisa aqui na terra, ele passou a precisar de alguém, de companhia. Ele precisou de mãe, ele precisou de família, ele precisou de amigos. Não é interessante isso? Mas esse não é o fator fundamental da sua vinda à terra. Ele poderia ter se livrado com muita facilidade dos seus perseguidores. Ele poderia tê-los feito desaparecer com o movimento dos seus lábios. Ele poderia ter se imunizado da dor quando foi surrado pelos seus captores. Ele poderia ter rejeitado os pregos. Ele poderia ter rejeitado a cruz. Mas ele não fez. Ele preferiu não fazer absolutamente nada disso. Ele preferiu ser inteiramente humano, um homem, e como homem ele cumpriu a sua missão. Como homem ele viveu exatamente como qualquer um de nós vive. Tudo isso foi muito bom, foi muito interessante. Mas você quer saber qual foi o fato mais vibrante em relação àquele que abdicou da coroa dos céus para usar a coroa de espinhos? O mais interessante é que ele fez isso por você, especialmente por você. Não é ousadia demais imaginar um Deus que nos segue com bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Os discípulos de Jesus sabiam qual era a sensação de ser seguido por Deus. Eles podiam estar ensopados pela chuva, tremendo de frio, mas quando eles olhavam para trás, viam Jesus caminhando na direção deles. Deus os seguiu em meio às inúmeras tempestades de suas vidas. Uma mulher samaritana, anônima, conheceu a mesma sensação.
Ela estava sozinha no poço, quando olhou ao lado, ouviu as palavras do meigo Nazareno. O próprio Deus a seguiu em meio à sua dor. O apóstolo João estava em seu exílio, lá na ilha de Patmos, quando olhou e de repente ele viu os céus se abrindo. Sim, Deus o seguira até o seu exílio. Lázaro estava morto já havia 4 dias e lá dentro do seu túmulo ele ouviu a Deus o chamando para fora. Deus havia seguido a Lázaro até na sua morte. Vimos, você e eu, na semana passada, que Pedro negou a Jesus e voltou a pescar. Mas Jesus o seguiu e lá na praia, como vimos, Pedro viu o próprio Deus lhe preparando um delicioso café da manhã. Deus seguiu Pedro, apesar das suas muitas falhas. Deus é o Deus que nos segue. Às vezes eu fico pensando, será que você alguma vez já sentiu Jesus no seu encalço, seguindo você com amor, com carinho, observando o que você faz, por onde você anda? Ele ainda nos segue, mas Ele nunca nos força. Jesus é persistente, Jesus é paciente, mas nunca nos força. Jesus está sempre fielmente presente, esperando de você, esperando de mim, um chamado, uma resposta. Conforme diz o conhecido Salmo 23, a bondade e a misericórdia de Jesus certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Por sua imensa bondade, Ele sempre está presente, pronto para nos socorrer. Ele nunca nos abandona. Essa é a mesma palavra que nos ensina que as misericórdias do Senhor em nosso favor são renovadas a cada manhã. E este é um legado fundamental. Se o salário do pecado é a morte, como sobreviveríamos sem a misericórdia de Deus? É por causa da bondade e da misericórdia de Jesus que Ele nos dá a oportunidade de andarmos juntos. Em João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus nos diz assim, eu gostaria de ler para você, espere um instante. Aqui está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, se Jesus é o único caminho que leva ao céu, nós precisamos encontrá-lo. Precisamos estar com Jesus, pois do contrário, você e eu estaremos perdidos. E Ele nos espera. Espera pacientemente até que nós o encontremos e passemos a andar com Ele e a andar por Ele. Cada dia de vida que você tem é resultado da misericórdia de Deus te esperando que você tome uma decisão. Eu gostaria que você pudesse ler comigo o que Jesus declarou no Evangelho. E é o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, está escrito assim. Aguarde um instante, aqui está. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nessa declaração de Jesus, nós temos, claro, mais um legado, mais uma herança de fundamental importância para a nossa vida neste mundo tão carente de paz. Sim, Jesus sabia que a paz seria algo que necessitaríamos e necessitaríamos muito, pois este mundo não é um mundo de paz. Por isso, antes de se retirar, Jesus nos garantiu a verdadeira paz. Não é a paz no sentido que o mundo entende. Para o mundo, paz é simplesmente a ausência de conflitos, de guerras, mas não. Nós sabemos que a verdadeira paz é bem mais do que isso. É aquele sentimento de segurança interior que nos permite viver com tranquilidade, permite viver com fé, mesmo quando as coisas ao nosso redor não vão bem. Eu me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Consigo perceber? Mostra que a paz de Cristo é aquela que excede, que vai além do entendimento humano. Por isso, a verdadeira paz o mundo não pode dar. Por que o mundo não pode dar? Porque o mundo não tem o menor conhecimento acerca dela. Certa vez, um rei pediu a alguns artistas que produzissem uma obra de arte que pudesse retratar com maior clareza
o sentimento de paz. Ao melhor quadro, o rei garantia uma grande recompensa. Passados alguns dias, os artistas foram um a um apresentando as suas ideias a respeito de paz. Um desenhou uma linda pomba branca sobrevoando um ambiente de guerra. O rei olhou e parece que não agradou muito. Não é isso. Um outro pintou um bebê dormindo num bonito berço. Ainda não era bem isso. Um outro artista pintou um garoto brincando com uma bola no meio de uma cidade destruída por um terremoto. Também não era isso. E assim, várias obras foram aparecendo, mas uma em especial chamou a atenção do rei. Esse quadro inusitado mostrava uma cachoeira imensa, com águas muito turbulentas, rompendo sobre as rochas. De uma árvore à margem daquele rio saía um galho, que avançava sobre a cachoeira que despencava com furor. E neste galho, suspenso por alguns ramos, pairava um ninho, e dentro dele, um pássaro com seus ovos. O rei entendeu que esta era a melhor figura da paz. A vida se sustentando com tranquilidade, mesmo em um ambiente aparentemente inseguro. Olhando para o texto bíblico, nós encontramos outros exemplos de paz verdadeira. Há um episódio na vida do apóstolo Paulo que tem muito a nos ensinar sobre a paz, esse legado maravilhoso que Cristo Jesus nos deixou. Ele, Paulo e o seu companheiro Silas estavam trancafiados numa prisão. Eles foram açoitados, eles foram acorrentados a um tronco. Tinham todas as razões do mundo para se sentirem destruídos, desanimados, desamparados. Mas veja o que o texto bíblico nos diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Por incrível que pareça, você ouviu direito, eles cantavam. E como é que a gente faz para explicar uma coisa como esta? Somente um sentimento de paz profunda, essa paz interior é que permite que homens e mulheres cantem, mesmo em meio a situações que não estão sob seu controle, mesmo em meio a situações adversas. Naquela noite aconteceu um terremoto, você sabia? Naquela prisão, as portas se abriram milagrosamente. O carcereiro que os guardava ficou tão impressionado que imediatamente tomou a decisão de seguir o Cristo que Paulo seguia. O carcereiro queria experimentar a mesma paz que aqueles homens demonstravam ter. Esta é a paz que só Jesus pode dar, a paz verdadeira e profunda que está à sua disposição. A sua vida, assim como a de milhões de pessoas, é marcada por lutas, conflitos e até por tragédias, não é mesmo? Certamente você tem experimentado momentos de dificuldades extremas, de angústias. Pode ser até mesmo que tenha chorado por conta das tantas e tantas aflições que têm se abatido sobre você, ou sobre sua casa, ou sobre sua família. O próprio Jesus nos advertiu, dizendo que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas Ele também nos deu a garantia: não tenham medo, porque eu venci o mundo. Para você poder vencer o medo, para você poder vencer a angústia com os reveses da vida, você precisa de paz. Da mesma paz que Paulo e Silas experimentaram naquela prisão, da mesma paz que fez o pássaro dormir sossegado naquele ninho sobre a cachoeira. Cristo deixou paz para você. Você precisa experimentá-la. Jesus não nos deixou órfãos. Seus discípulos até ficaram muito angustiados com a ausência do mestre. A perca de um amigo lhes garantia tanta segurança e eles ali sentiram-se um pouco desamparados. Mas ele, o mestre, sabia que não poderíamos mais viver sem a presença de Deus conosco. Por isso, foi exatamente por isso que ele nos deixou o seu Espírito Santo. Isso é tão claro, isso é tão verdadeiro, que é exatamente o que está escrito em João, no capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele nos deixou com uma herança de imenso valor, o próprio Espírito Santo de Deus. Jesus nos fala do Espírito Santo como um consolador,
como um conselheiro, uma partícula de Deus vivendo não perto de nós, mas dentro de nós. Isso não é formidável? Isso não é maravilhoso? Mas não são apenas essas as funções do Espírito Santo em nós. Ele também está presente como herança deixada por Jesus para nos capacitar, para nos fortalecer. E nos fortalecer para quê? Para a missão que Jesus nos deixou. É o Espírito Santo que nos impulsiona na direção do nosso próximo. É o Espírito Santo que nos leva na direção das pessoas que estão próximas a nós. É Ele que nos motiva a pregar o Evangelho. É Ele que nos motiva a levar ajuda aos necessitados. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra onde a misericórdia de Deus precisa chegar. E quando eu digo que o Espírito Santo está aqui para nos capacitar, é porque eu quero lhe falar sobre um outro legado fundamental que Jesus deixou para todos nós. Jesus nos deixou uma missão, uma grande missão. Jesus nos chama para sermos suas testemunhas. Quer ver na Bíblia? Então leia comigo Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É isso mesmo. Jesus nos chama para sermos representantes dele aqui na terra, capacitados pelo Espírito Santo que ele nos deixou. Eu e você somos chamados a participar deste reino sobrenatural, do reino eterno que o mundo natural não pode conhecer. Conhecendo Jesus como nós já conhecemos, entendendo a missão que ele veio realizar na terra, nós já não podemos ficar à margem da história. Sim, eu e você agora fazemos parte da história que começou naquela noite fria em Belém. Sim, eu e você e eu fazemos parte da história de Jesus. Ele espera que nós andemos com ele da mesma maneira que aqueles discípulos andaram com ele pelas estradas empoeiradas da Galileia. Hoje, encerrando essa série de mensagens, eu não posso deixar de te fazer um apelo. Que você se renda a esse Jesus que nós apresentamos aqui. Que você venha para o meio do povo de Deus. Que você comece a experimentar as bênçãos que Ele nos deixou e a praticar o estilo de vida que Ele nos ensinou. Eu quero lhe dizer com todas as letras: não há salvação em nenhum outro. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Se você quer uma vida de paz, se você quer uma vida de amor, se você quer caminhar debaixo dos cuidados de um Deus verdadeiro e santo, só há um nome que está ao seu alcance. E este nome é Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade preciosa, maravilhosa, que concedeu a mim, que concedeu a você, de juntos nós tratarmos e falarmos a respeito da história, da vida de Jesus Cristo, meigo nazareno, que sim, foi um carpinteiro, que sim, viveu entre nós, mas que mais do que sim, é Deus verdadeiro, é Deus em nós, esperança da glória. Eu quero louvar a Deus porque você esteve comigo durante essas 5 semanas, mas não poderia deixar de lhe fazer um convite. Eu gostaria que você pudesse nos conhecer melhor. Conhecer a Igreja Batista da Paz. A Igreja Batista da Paz é uma igreja muito nova, uma igreja muito bonita, uma igreja cheia de graça, uma igreja cheia de Deus. Nosso maior valor é buscarmos fazer o que Deus quer que nós façamos. Nosso maior desejo é permanecermos no centro da vontade de Deus. Nós gostaríamos que você pudesse nos conhecer melhor. Nós temos várias reuniões. Nas terças-feiras nós nos reunimos para orarmos, para buscarmos a Deus a partir das 19h30. Nas quintas-feiras nós também o fazemos para entendermos melhor a palavra de Deus e o Deus da palavra. Também às 19h30. Só para que você tenha uma ideia, nós nos preocupamos tanto com a sua família. Nós sabemos que a sua família é uma bênção nas mãos de Deus e pode se tornar uma bênção ainda maior, que na sexta-feira há um culto realizado pelos adolescentes, para adolescentes, visando os adolescentes, também às 19h30. E no sábado? Sábado é aquele culto empolgante, onde os jovens levam até os pés de Deus o melhor de sua vida. É uma mensagem jovial, dirigido por jovens e feito com jovens,
para um Deus tremendamente feliz e alegre. Por isso, eu quero convidar você a não deixar de vir em nenhuma destas nossas reuniões. Contudo, domingo é um dia especial. É o dia onde a família se reúne. A partir das 19 horas, todos os membros da Igreja Batista da Paz vêm para a Avenida Agrícola Paz de Barros, 1658, em frente à Policlínica do Verdão, justamente para agradecer a Deus, para testemunhar diante de tantas e tantas pessoas o quão bom e maravilhoso esse nosso Deus, Jesus, o é. Que Deus te abençoe. Daqui provavelmente um mês, nós vamos ter um imenso batismo, um grandioso batismo, e você é o nosso convidado. Se de alguma maneira você se sentiu tocado pelo Espírito Santo, se de alguma forma Deus falou com você, você quer mudar de vida, você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, eu quero lhe dizer uma coisa. O primeiro passo você já deu. Você já conheceu um pouco mais a pessoa de Jesus e conheceu suficientemente para tomar uma decisão. O segundo passo é mostrar publicamente que a sua decisão por Jesus não deve ser escondida pura e simplesmente nos recônditos da alma, mas deve ser conhecida por todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso nós teremos um batismo, quando pessoas descerão as águas batismais e num ato de fé estarão morrendo para este mundo e vivendo para Deus, em novidade de vida, uma nova vida. Aí então, as Escrituras se cumprirão na sua vida como se cumpriram na vida de milhares de pessoas, quando a palavra de Deus nos diz: a velha criatura morreu, as coisas velhas se passaram e tudo se fez absolutamente novo. Você quer ter uma nova vida? Você quer andar com Deus? Você quer sinceramente partilhar da mesa do Pai? Seja bem-vindo. Se você está em busca de uma igreja séria, você encontrou. A Igreja Batista da Paz é uma igreja que prima pela seriedade. Não digo que esta ou aquela não seja, eu posso falar apenas desta que pastoreio. Se você está em busca de uma igreja que quer e busca refletir o caráter de Deus em meio aos homens, você encontrou. Seja bem-vindo à Igreja Batista da Paz.